Muito prazer, eu sou a Bruna Zay. Se você ainda não me conhece, nesse vídeo, gente, eu não fiz roteiro. A única coisa que eu tenho aqui na minha frente é uma lista das minhas maiores cocriações nesse tempo em que eu estive sumida até da internet. A lei da atração mudou a minha vida. Eu conheci a lei da atração quando eu tinha apenas 15 anos. Eu morava no interior do estado de São Paulo, numa cidade de 47 mil habitantes. E nessa época eu tinha muitos sonhos, mas ao mesmo tempo muito medo de que os meus maiores sonhos não se realizassem. Era como se o meu maior medo não fosse necessariamente morrer, mas morrer sem ter vivido uma vida que eu realmente desejo. E foi nessa fase que eu conheci a lei da atração. Uma fase onde eu estava me questionando muito sobre como seria a minha vida dali para frente. Tinha vários desejos que eu queria realizar. Nessa época eu já estava pensando em tirar carta, comprar carro, e para as minhas condições financeiras ali daquele momento era algo que eu não via saída, que eu não via solução, que eu não via opção de realização, possibilidade de realização. E a lei da atração, me conectar com o conhecimento da lei da atração, me serviu para me mostrar que eu posso sim aquilo que eu desejo, que eu posso mais. E todas as vezes que eu tentei me desconectar desse conhecimento, porque sim, eu tentei deixar tudo isso para lá, eu tentei falar, ai não, isso aí, mesmo vendo provas reais na minha vida, eu às vezes caí num ciclo de autossabotagem de falar, não, vou deixar esse negócio quieto e viver uma vida normal. Trabalhar aqui como CLT, fazer minhas coisas e viver uma vida normal. Mas todas as vezes que eu estava prestes a me contentar com aquilo, acreditando que era aquilo que eu merecia ou que não existia algo melhor, a voz do conhecimento que eu havia acessado lá com 15 anos nunca me deixou em paz. Eu sempre ouvi os sinais do universo me trazendo de volta para esse conhecimento e me mostrando que sim, eu merecia mais. E que não só eu merecia mais, mas eu merecia exatamente aquilo que eu desejava. Se você conheceu a lei da atração agora e você é do clubinho do São Tomé, assim como eu era, saiba que aqui eu não vim falar para você de meias palavras. Eu não estou falando de um conceito místico, eu estou falando de algo que eu vivo há mais de 10 anos. E eu também já duvidei da lei da atração, já achei que era charlatanismo, já achei que era balela, já achei que era um conhecimento muito impossível de colocar em prática, mas mais de 10 anos colocando esse conhecimento em prática na minha vida, eu vi que a lei da atração é real. E se eu tenho uma certeza na minha vida, além de que todos um dia vão bater as botas, né, de que a morte é certa, eu tenho também hoje a certeza absoluta de que a lei da atração é real. E não porque eu acreditei em meias palavras ou acreditei em um livro que eu li na internet, mas porque eu me coloquei à disposição de colocar em prática na minha vida e de não sossegar enquanto eu não achei a raiz desse conhecimento, a essência desse conhecimento. Enquanto eu não entendi exatamente como ocorre esse processo de manifestação da nossa realidade através do que a gente nutre no nosso mundo interno, eu não parei. Eu só parei quando eu encontrei as raízes. E foi unindo bases da neurociência, da física quântica, da terapia integrativa, que eu cheguei em uma fórmula muito prática e didática que tem ajudado várias alunas a finalmente ver a lei da atração em ação na própria vida. Desde que eu conheci a lei da atração, como eu falei para vocês, eu tinha muitos sonhos, mas ao mesmo tempo muito medo, né, de que as coisas não se realizassem, de que eu tivesse fadada a viver uma certa vida, um certo destino. E foi quando eu conheci a lei da atração que eu retomei o meu poder, que eu entendi que quem constrói a minha realidade sou eu, quem constrói a sua realidade é você. E por mais abstrato que seja isso agora, por mais incômodo que essa informação cause, porque quando a gente entra em contato com isso, muitas vezes a nossa vida está num cenário meio desastroso, né? É quando a gente olha em volta e a gente fala, eu
criei isso aqui, eu criei esse relacionamento problemático, eu criei esse trabalho que me esgota, que eu não me sinto valorizada, eu criei, seja lá o que for, mas eu criei essa realidade difícil. Sim, você criou. Por mais difícil que seja ouvir isso, isso é libertador, porque isso nos devolve a nossa responsabilidade. Você não é responsável por aquilo que te acontece, mas você é responsável pelo que você escolhe fazer com aquilo que te acontece. E isso molda toda a sua experiência de vida. Toda a sua experiência de vida é moldada pela forma como você está agindo perante a vida. Se você está escolhendo agir conscientemente ou se você está apenas reagindo ao que te acontece. A maioria das pessoas vive no piloto automático e essa é a nossa tendência sempre. Apenas 5% das nossas ações são conscientes. Os outros 95% são comandados pelo nosso inconsciente. E é também lá no inconsciente que estão armazenadas as crenças, os traumas, as memórias de infância que muitas vezes nos prendem em um molde mental de acreditar que nós somos pequenas diante da vida, que nós somos pequenas diante dos nossos sonhos e de que tudo é difícil mesmo, que a gente tem que se contentar com aquilo que acontece, tem que viver a vida que a gente se conforma ao invés de viver a vida que a gente deseja. Mas a verdade é que tudo isso é uma grande mentira. Até o momento em que você se torna consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. E quem está te falando isso não sou eu não, viu? Foi Carl Jung, o pai da psicologia analítica, já falava isso há anos atrás. Quer você goste do Jung ou não, a verdade é que isso tem embasamento. E se você não se torna consciente das convicções que você vem escolhendo validar aí perante a sua vida, realmente você vai estar criando toda a sua realidade, mas ao mesmo tempo se sentindo de mãos atadas perante a sua própria vida, porque você vai achar que tudo é um acaso, uma coincidência, sendo que não existem coincidências, existem sincronicidades. Quando eu descobri a lei da atração, eu tinha o sonho de trabalhar com a internet. Eu queria colocar a cara no mundo através da internet e eu tinha muita vontade de me expressar, de fechar contratos com marcas que eu admirava muito, que isso tudo se materializou graças ao conhecimento da lei da atração. Esse canal que vocês estão vendo aqui, eu iniciei ele quando eu tinha 14 para 15 anos e eu atingi mais de 300 mil inscritos ainda na adolescência, morando no interior do estado de São Paulo. E essa plaquinha que vocês estão vendo aqui de 100 mil inscritos, um dia ela já esteve desenhada em um papel. Quando eu tinha, sei lá, gente, menos de 1000 inscritos, eu desenhei essa placa com o meu nome, porque eu sabia que um dia ela seria minha. E eu sabia porque eu tinha a consciência já naquele momento de que eu crio a minha realidade. Então, se você até hoje já ouviu falar sobre a lei da atração, mas ao mesmo tempo se sente em dúvida, não sabe exatamente como colocar em prática, se é real mesmo, se é balela, fica aqui nesse vídeo, porque você vai ver que a minha vida é a prova de que a lei da atração é real. E lá, nessa época que o meu canal explodiu, que eu era adolescente, eu já queria falar para vocês sobre a lei da atração, porque eu me conectei demais com esse conhecimento. Mas eu não queria falar de qualquer jeito. Eu não queria ser mais uma pessoa que fala sobre a lei da atração na internet. Eu queria ser a pessoa que vive e, por ter vivido, ensina. E não a pessoa que ensina sem ter vivido. Por isso eu me afastei da internet. E nesse tempo eu nunca tive uma conversa tão honesta e sincera aqui com vocês, explicando por que eu passei tanto tempo sumida da internet e explicando quais foram os motivos, porque nesse tempo muitas pessoas me mandaram mensagem no Instagram perguntando por que eu tinha sumido, o que tinha acontecido, mas a verdade é que foi tudo cocriado, foi tudo planejado. Lá atrás, mais especificamente há 6 anos atrás, quando eu já estava me afastando do meu canal no YouTube, eu gravei esse vídeo aqui. É que na profissão que eu quero seguir, eu espero que de alguma forma vocês vão continuar me achando aqui na internet.
E nesse vídeo eu falo pra vocês, esse vídeo hoje em dia ele tá privado no canal, mas nesse vídeo eu falo pra vocês que eu tava me afastando do YouTube por conta da minha graduação, das formações que eu pretendia fazer e que eu desejava muito que vocês ainda continuassem me encontrando na internet, mas que eu voltaria falando da minha área de formação. A verdade é que ter conhecido a lei da atração ali com 15 anos foi libertador para mim. Foi o que me possibilitou, inclusive, atingir os meus sonhos com esse canal no YouTube, que me possibilitou realizar tantos sonhos, me possibilitou ter o reconhecimento que eu desejava na época, me possibilitou trabalhar com marcas que eu admirava muito. E, sinceramente, isso já foi incrível naquela época. Eu já poderia ter compartilhado com vocês naquele momento. Mas eu não queria fazer isso de qualquer jeito. Eu queria entender a base do conhecimento. Eu queria acessar a raiz desse conhecimento. E foi nesse período, nesses anos em que eu passei afastada da internet, que eu me aprofundei nas diversas formações que eu fiz na área da terapia integrativa. E cada vez mais eu fui entendendo como os nossos pensamentos criam a nossa realidade, criam a nossa saúde ou a nossa doença. O quanto as nossas emoções, na verdade, são um grande motor da nossa vida. Porque são as nossas emoções que muitas vezes, quando elas geram uma sobrecarga emocional ali no nosso corpo mesmo, o nosso corpo vai armazenando memórias de dor, que aquilo se manifesta através de um padrão limitante, em uma sensação de estagnação, em um sintoma no corpo. E quando eu conheci toda a lei da atração e todo esse papo, meu corpo parecia um pisca-alerta, piscando de todas as formas um pedido de socorro, porque nessa época eu sofria com crises de rinite, sinusite frequente, dor de cabeça frequente, até dor no ciático eu tinha nessa época, além de um quadro de depressão também. E quando eu entendi que as minhas emoções moldavam não apenas as minhas realizações, que é o que a gente fala na manifestação com a lei da atração, mas também moldava a forma como o meu corpo manifestava sintomas. Foi aí que tudo mudou. Eu me libertei de todos esses sintomas e muito mais, crenças limitantes, padrões limitantes, crenças de não merecimento, várias questões eu me libertei sem medicamentos, tratando a raiz emocional. E foi por viver na minha vida essa liberdade de me reencontrar, essa liberdade de me conectar comigo mesma, de conectar com a minha essência, de viver sonhos que um dia só estiveram na minha mente e que hoje eu conto a história de como eles aconteceram. Foi por ter vivido essa liberdade, essa transformação, que hoje eu tô aqui para falar com você. Que hoje eu quero levar e transbordar esse conhecimento para outras pessoas. Eu sei o quanto é difícil você viver uma vida onde você se sente presa, estagnada, sem rumo, sem solução, e parece que você está destinada a viver uma vida que você não deseja, muitas vezes. Mas eu tô aqui para te falar que existe sim solução, que existe um caminho, e por mais que esse conhecimento estivesse oculto para você até o momento, aqui você vai entender como ele transformou a minha vida e como esse conhecimento pode transformar a sua vida também. Então eu vou contar aqui para vocês um pouco das minhas manifestações. Eu tô aqui com uma lista enorme das minhas maiores cocriações nesse período. A lei da atração diz que tudo que você emana para o universo volta para você. Tudo aquilo que você aceita como verdade se torna uma verdade no seu mundo. Tudo aquilo que você assume como postura vai gerar um resultado na sua vida. E quando você está na postura de uma pessoa fracassada, de uma pessoa que não se sente amada, de uma pessoa que se sente escassa do que você pode transbordar para o mundo e tudo mais, você não está no seu potencial verdadeiro, porque o seu real potencial é ilimitado. Nós somos fractais da consciência criadora. Diferente do que muitos pensam, a lei da atração não vai contra nenhuma religião. A lei da atração, na verdade, explica ainda mais o poder da fé, da real fé, que é não acreditar para ver, mas saber que aquilo vai acontecer. Não é à toa que Jesus falou, né, em passagens bíblicas muito importantes que a gente vê até hoje,
que nós poderíamos fazer muito mais milagres do que ele, mas que nós somos homens de pouca fé. O que ele quis dizer com isso é que quem não cria aquilo que realmente deseja é porque não está no seu potencial verdadeiro, de reconhecer que nós somos potenciais infinitos, ilimitados, da mesma fonte criadora. Então, quando eu entendi isso, o meu canal no YouTube bombou na adolescência. Isso me levou a comprar o meu carro com 19 anos, sem mamãe e papai dando de presente, que era uma coisa que eu desejava muito. Eu não vim de família rica, eu sempre tive que aprender o valor do dinheiro desde muito jovem. Ter alcançado a compra do meu carro, que foi exatamente o carro que eu desejava, né? Na época era uma dor muito grande para mim ter crescido numa realidade onde eu sempre via a garagem sempre vazia, né? Então depender de carona das pessoas, enfim, foi um cenário desgastante. Então, quando eu desejei comprar o meu carro e eu fui fazendo todo o processo de alinhamento interno, uma das coisas que eu fiz foi fazer uma montagem da garagem da casa que eu morava antes, já com o carro lá dentro, para conseguir visualizar e sentir o quanto aquilo já era real mesmo antes de ser. E dessa forma eu consegui comprar o meu carro exatamente da forma que eu desejava, exatamente do jeito que eu desejava, na cor que eu desejava e por um caminho que eu não imaginava. Porque o seu trabalho na lei da atração é assumir a postura daquilo que você deseja viver. O como não importa, o como é apresentado no caminho, porque é caminhando que se faz o caminho. Foi assim também que eu fui embaixadora da Trust, que é uma marca de produtos para cabelo que eu sempre amei, e foi uma honra ter sido embaixadora dessa marca aqui, através do meu canal no YouTube. Isso me abriu muitas portas, eu fui muito feliz em cada um dos trabalhos que eu realizei nessa fase. Hoje em dia, eu desejei também trabalhar com liberdade de tempo, com liberdade geográfica, e hoje eu trabalho dessa forma. Eu mudei de cidade mesmo sem saber como isso aconteceria, e isso foi uma baita cocriação também. Tudo se encaixou e eu mudei de cidade. E tem uma coisa muito curiosa que aconteceu nesse período, porque quando eu tava com o meu canal no YouTube bombando, eu já estava vivendo uma realidade de abundância. Eu ganhava por um vídeo de publicidade o que pessoas da minha família não tinham que trabalhar quase, né, um mês inteiro para conseguir ganhar. E isso foi assim muito feliz para mim, mas ao mesmo tempo me vinha uma culpa muito grande, porque eu tinha aprendido que o dinheiro que vem fácil vai fácil, que o trabalho tinha que ser duro, sofrido, e isso fez com que, através da lei da atração, eu conseguisse sim atrair aquilo que eu desejava para minha vida. Mas como eu não tinha feito uma limpeza profunda ainda nessa época, nas minhas crenças, nos meus registros de memórias emocionais, eu atraí, mas eu não consegui manter. E isso, apesar de ser um grande motivo de alegria, só quem vive sabe. Que muitas vezes a gente se sabota de maneira inconsciente, porque a gente carrega crenças, carregamos padrões familiares que muitas vezes nos prendem em uma realidade ilimitada. E mesmo sendo algo incrível, eu me sentia mal, eu me sentia culpada. E por isso eu comecei a desejar, né, nessa época já tinha começado a minha graduação em fisioterapia e tudo mais. O intuito era me especializar na causa emocional dos sintomas, que hoje em dia eu exatamente trabalho com essa área, mas exatamente por conta dessa sensação de culpa pelo dinheiro vir fácil, eu comecei a desejar trabalhar em clínicas. E eu desejei trabalhar em 2 clínicas específicas dessa cidade que eu me mudei. E pasmem, gente, eu fui chamada para trabalhar exatamente nas 2 clínicas que eu desejei logo após sair da faculdade. Então tudo se encaixou assim perfeitamente. Tudo se materializou. Mas quando eu estava naquele desejo realizado, eu vi que eu estava limitando o meu potencial. Eu percebi claramente que as minhas crenças limitantes sobre dinheiro tinham me feito me auto-sabotar nesse processo. E por conta disso, eu continuei me aprofundando ainda mais.
em como limpar a raiz emocional dessas crenças limitantes. E quando eu fiz essa limpeza das raízes emocionais, das crenças limitantes que me prendiam nessa culpa, nesse medo de prosperar, de expandir, de viver essa liberdade que muitos dos meus familiares, dos meus ancestrais não puderam viver, quando eu de fato fiz essa limpeza, aí o jogo virou novamente. E em menos de um ano, o valor do meu trabalho aumentou em 58 vezes. Hoje eu posso dizer que eu realmente encontrei um método capaz de limpar, de acessar a raiz das crenças limitantes, que foi um método que me possibilitou tantas curas assim. Então, nada do que eu falo aqui pra vocês, gente, é da boca pra fora. Tudo que hoje eu trabalho foi porque antes de eu escolher trabalhar com esses métodos, eu fui paciente dos métodos. Eu me libertei de sintomas sem medicamentos tratando a causa emocional. Eu me libertei de crenças limitantes, descobrindo e liberando a raiz emocional. E somente por conta disso, do que eu vi acontecendo na minha vida, é que eu falei, isso é tão incrível que eu quero seguir isso profissionalmente. Tudo na minha vida foi um processo de ajuste de mentalidade e de frequência. Você emite frequências o tempo todo, seus pensamentos controlam e moldam a sua vida. A sua frequência vibracional e emocional define até onde você vai. E quando eu entendi isso, isso influenciou até mesmo no meu processo de emagrecimento, em que eu emagreci 10 quilos sem dietas, comendo de tudo, mas aprendendo a curar ali a minha relação emocional com a comida, dissolvendo crenças limitantes sobre a minha autoimagem. Eu desejei, gente, fazer inúmeras formações. Na época que eu não tinha dinheiro para nada disso. Então, apesar de desejar, eu ficava, meu Deus, mas será que isso vai acontecer mesmo? Se acontecer, vai ser pura lei da atração, porque eu não tô vendo caminho para isso. E aconteceu. Hoje, com 26 anos, eu pratico a lei da atração exatamente aí há 11 anos, porque eu descobri o segredo, né, a lei da atração com 15 anos. Eu já finalizei todas as formações que eu desejava fazer profissionalmente. Finalizei a minha graduação, que também foi uma cocriação. Eu queria fazer faculdade de graça, porque não tinha como pagar, mas morando no interior de São Paulo, é muito difícil você conseguir fazer uma faculdade de graça, porque no interior só existem faculdades, né, particulares, a maior parte delas, né, são particulares. E naquele momento, mesmo sem saber ali como iria acontecer, eu já sentia a sensação de como seria fazer faculdade sem pagar nada. Eu co-criei isso e eu ganhei uma bolsa integral. E eu fiz toda a minha graduação em fisioterapia sem pagar nenhum real, como bolsista integral. Isso também foi fruto do alinhamento da minha mentalidade, da minha frequência e das minhas ações perante a vida. Além disso, eu criei um método unindo lei da atração e terapia integrativa. Gente, eu vou achar o caderno e vou colocar aí para vocês, que eu desejei criar um método próprio. Eu desejei criar um método próprio. Mas eu não sabia como, quando iria acontecer, se seria na parte de emagrecimento, na parte de sintomas, mas não poderia ser com outro assunto, a não ser o assunto que transformou a minha vida, que é a lei da atração. E hoje eu tenho o Lei da Atração em Ação, que é o meu guia prático mais completo dessa internet sobre a lei da atração, onde eu uno as bases da lei da atração, da terapia integrativa e criei um método único que vem gerando, gente, feedbacks incríveis, resultados incríveis que as alunas estão vivendo já, colocando esse conhecimento em prática. Olha que eu estudo sobre lei da atração, sobre a energia do dinheiro, sobre prosperidade, desde que eu me entendo por gente. Hoje eu estou com 31 anos, eu não tô sabendo nem a minha idade, 31 anos, e assim, eu nunca consegui ter clareza. Esse conhecimento não ficava claro para mim no sentido de aplicar. Eu entendia a teoria, mas eu não conseguia colocar no meu plano físico. E depois que eu te conheci, e principalmente depois que eu fiz o workshop, a minha vida transformou de uma forma, assim, surreal. Hoje eu estou aqui na cidade que eu sempre sonhei em morar e que era uma coisa muito distante. Eu fiz uma viagem com o meu marido também, que era o nosso sonho. Estamos há 3 meses viajando, conhecendo vários locais do mundo da forma que a gente desejava, além
fomos surpreendidos em tantos aspectos. Então, assim, eu quero te agradecer por isso, porque é um conteúdo muito rico e é um conteúdo claro, um conteúdo palpável, é um conteúdo que, se você aplicar, você vai ter resultado. Outra manifestação foi abrir a minha loja Universo Zai, especializada em acessórios para elevar a nossa vibração. E inclusive esse colar que eu tô aqui usando é da Universo Zai. Eu adoro acessórios assim, nessa vibe de lua, estrelas, universo. É uma coisa que é difícil de encontrar, a gente não acha em qualquer lugar. Então começou a vir aquele desejo, um dia olhando para o céu e me conectando com qual seria o meu próximo passo profissional ali, como eu iria unir todas essas paixões, é que veio a ideia da loja da Universo Zai, e isso se materializou também. Na época eu não tinha um investimento, eu não sabia como iria acontecer, em menos de um ano tudo se alinhou para acontecer. A loja se materializou e foi assim uma cocriação incrível na minha vida. E foi surreal, porque até os feedbacks que eu imaginava que eu receberia, né, que eu desejava receber das clientes da loja, eu recebi, elogiando cada detalhe que eu tinha pensado com tanto carinho. Então isso para mim foi incrível. Eu também fui convidada para entrevista e podcasts que eu desejava agora no meu retorno para a internet, né? E exatamente também as condições certas ao meu redor, aqui no off, nos bastidores, para que eu conseguisse voltar para a internet, foi tudo milimetricamente alinhado. Eu tive encontros e oportunidades mágicas que mudaram a minha trajetória, e isso também é o efeito da cocriação. Quando a gente vê de fato a lei da atração em ação na nossa vida, a gente vê coisas inacreditáveis acontecendo por caminhos que parecem mágico, mas que quando a gente se aprofunda nesse conhecimento, a gente vê que é ciência. Parece mágica, mas é ciência. Porque quando a gente está com a nossa mente alinhada com a realidade que a gente realmente deseja viver, as coisas fluem de uma forma que parece que realmente foi mágica, porque as coisas vão se encaixando. Você acaba estando no lugar certo, na hora certa, se conectando com as pessoas certas e tudo vai acontecendo. Através do conhecimento da lei da atração também foi que hoje eu consigo trabalhar com o que eu mais amo, que é a cura emocional dos sintomas, né, da causa emocional por trás dos sintomas, lei da atração, espiritualidade. Então é algo assim que eu amo. Eu não sabia como eu conseguiria unir tudo isso, mas eu consegui porque eu acessei o conhecimento certo na hora certa, e isso foi um baita alinhamento vibracional na minha trajetória. Eu também usava a lei da atração, gente, até para tirar nota boa na faculdade e na escola também. E modéstia à parte, eu sempre fui uma aluna assim exemplar, sinceramente falando, mas eu realmente usava esse conhecimento para ir bem na prova, para ir bem nas coisas, enfim, da faculdade e tudo mais. Até o meu TCC, eu desejava tirar a nota 10, eu já visualizava, eu queria fazer, gente, o meu TCC não de qualquer assunto, né, porque eu estava ali na faculdade de fisioterapia, mas eu nunca me identifiquei com as áreas convencionais da fisioterapia, eu não queria trabalhar em nenhuma área convencional, e eu queria, pelo menos no meu TCC, me conectar com um assunto que realmente expandisse a minha alma, gerasse aquela empolgação de escrever o TCC, sabe? E eu queria uma inspiração de tema para isso. E a inspiração veio no momento certo. E eu fiz o meu TCC sobre o efeito placebo nos casos de dor crônica. Então eu consegui unir na área da saúde essa questão do poder da mente associado ali a como o nosso corpo reflete o poder da nossa mente, das nossas crenças. Essa inspiração veio no momento certo, numa aula de farmacologia. Eu lembro certinho do momento em que a professora comentou sobre um tema que gerou aquele insight na minha mente. Eu falei, é esse o tema do meu TCC. E quando eu escrevia, né, no arquivo do Word que eu ia montando o TCC, o nome já era TCC nota 10, para já assumir a postura de quem fez um TCC nota 10. E, pasmem, eu tirei 9,8 no meu TCC, mesmo com um tema tão incomum para fisioterapia.
Nesse período eu também conheci o que era o meu sonho, era o meu sonho conhecer, que era praias paradisíacas. Hoje eu conheço o Caribe, né? Eu já fui para praias incríveis do Caribe e eu sou muito, muito grata, porque era um desejo muito grande do meu coração. Eu sempre via vídeos de praia paradisíaca, eu me imaginava dentro da praia e sentindo aquela aguinha clarinha, limpinha nos meus pés, e eu fiz as viagens para lugares que eu desejei muito. E foi assim surreal quando eu estava lá com os meus olhos físicos vendo as cenas que um dia só estavam na minha mente como um desejo ardente. Gente, a sensação de você perceber que você é criador da sua própria realidade e você vê manifestações concretas é assim surreal. Surreal, porque você, na hora que aquilo acontece, você fica assim, tipo, sabe, em êxtase. Tipo, meu Deus, caramba, é real. Eu criei isso, eu manifestei isso. E vem aquela sensação de conexão com a vida, com o universo, que só quem já manifestou coisas expressivas sabe do que eu tô falando. Se você tem alguma experiência com manifestação, gente, me conta aqui, porque eu amo conversar sobre esse assunto, amo ler relatos sobre a lei da atração. E se você gosta, é lógico, já deixa o seu gostei aqui no vídeo se você está gostando, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Eu já ganhei, inclusive, muito dinheiro inesperado colocando a lei da atração em prática, né? Os princípios da lei da atração na minha vida. Inclusive no cassino no Caribe, gente, ganhei no cassino no Caribe. E foi surreal também, porque para eu ganhar no cassino no Caribe, eu segui exatamente o passo a passo que eu explico para vocês no Lei da Atração em Ação, né? Os pilares da manifestação. E eu me conectei com essa manifestação e de fato aconteceu e foi assim incrível, incrível, sério. Sem comentários. Tem um vídeo lá no meu Instagram onde eu conto para vocês detalhes de como foi, mas foi surreal. Para uma pessoa que antes se considerava azarada, gente, vocês estão vendo como a sorte é uma questão de alinhamento vibracional. A sorte é quando o preparo encontra a oportunidade, principalmente quando você está com a sua frequência alinhada. Hoje, a casa que eu moro, o relacionamento que eu tenho, o relacionamento que eu vivo hoje, gente, tem todas as características que eu já escrevi no meu mapa do novo eu há um tempo atrás, né? E eu escrevi todas as características, eu fiz todo o passo a passo que eu ensino para vocês no LDA também, e hoje eu vivo um relacionamento que tem todas as características do que eu desejei. Todas. Hoje, a casa que eu moro, ela se parece muito com uma casa que eu sempre jogava no The Sims. Quando eu era adolescente, eu sempre amei jogar The Sims. E eu construía modelos de casa e jogava num tipo específico de casa que hoje é a casa que eu moro. Gente, olha que surreal. A gente está constantemente criando a nossa realidade. Isso é incrível. E eu era do clubinho do São Tomé, tá? Que só acreditava vendo. Quando descobri a lei da atração, achei que fosse charlatanismo. Achei que fosse balela. Aquilo, no primeiro momento, me encheu de esperança, mas depois eu fiquei, será? Será que é real? Será que eu vou conseguir colocar em prática? E ter provado esse conhecimento na minha vida é extremamente gratificante. Eu me sinto muito feliz, muito grata, muito honrada por ter tido tantas provas na minha vida do quanto a lei da atração é real, gente, é real mesmo. E uma cocriação incrível também que eu tive para minha vida foi a Lola. A Lola é a minha cachorrinha e meses antes de eu ganhar ela, né, eu tirei uma foto no elevador do prédio que eu morava de um cachorrinho que, quando eu bati o olho, eu olhei e falei, é assim que eu quero que a Lola seja, sabe? E eu conversei ali com a dona dele, falei que eu tinha o sonho de ter uma cachorrinha de tal jeito, pequenininha, tal, tal, tal. E quando eu vi a raça do cachorro dela, eu falei, nossa, eu posso tirar uma foto? Porque é exatamente assim que eu desejo também ter a Lola um dia que eu sei que ainda vai vir para minha vida.
E aí eu acabei tirando a foto, gente, e meses depois eu ganhei a Lola de presente. Sendo que naquele momento que eu tirei a foto ali no apartamento, eu tava vivendo uma realidade onde não cabia um cachorrinho na minha realidade para cuidar. Porque eu tava vivendo uma rotina extremamente corrida, dividindo apartamento com amigos. Eu não sabia como nem quando aquilo iria acontecer, mas eu já alinhei a minha frequência. Eu já fiz todo o passo a passo que eu conto para vocês no LDA, né, e tudo mais. Em meses, questão de meses, eu ganhei ela de presente. Foi, assim, uma coisa incrível, incrível, incrível mesmo. Fora as experiências que eu atraí nesse período, amizades, vivências, tudo foi cocriado conscientemente. E isso, assim, gente, é realmente incrível. Hoje, parando para olhar para trás, eu não sei como seria a minha vida hoje se a Bruna de 15 anos não tivesse acessado esse conhecimento. Porque tudo que eu vivo hoje foi cocriado de maneira consciente. E eu sou muito, muito grata por ter acessado esse conhecimento e por ter visto tantas transformações na minha vida, e por isso eu me sinto no dever e na obrigação de transbordar esse conhecimento com você. Então, se você está vendo esse vídeo, eu te digo hoje, se você deseja qualquer coisa que seja para sua vida, se veja à altura de alcançar isso. Pare de falar sobre aquilo que você não quer criar. Não permita que saia da sua boca nada que você não quer que se torne real. Se conecte com aquilo que você realmente deseja viver. Para de ficar reclamando sobre aquilo que você não aguenta mais viver. Eu sei que às vezes é difícil, que às vezes a gente está numa realidade onde dá vontade só da gente reclamar, reclamar, reclamar sobre aquilo. Mas reclamar é repetir o padrão, é reforçar aquele molde mental daquela vivência na sua vida. E aí você acaba criando um futuro cheio de passados, onde você cria um futuro onde você vai só repetindo as dores do passado. É nesse momento que às vezes a gente muda de relacionamento, mas parece que só mudou de nome, porque a gente olha e fala, meu Deus, o fulano veio com os mesmos defeitos do ciclano, né? E aí quando a gente se torna consciente daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente absorve, das notícias que a gente lê, é aí que tudo muda. Porque aquilo que você nutre na sua realidade interna vai se tornar a sua realidade no mundo físico. Então, escolha com sabedoria aquilo que você vai ler, ouvir, as músicas que você vai ouvir, as letras que você vai cantar. Gente, na época em que minha vida amorosa era uma sofrência, eu ouvia muito sertanejo. Sabe aquela música da Marília Mendonça? Se eu quero, não me quer, e não sei o que, também não vou querer. Se eu tô sofrendo, todo mundo vai sofrer. Eu adorava essa música, eu cantava essa música. E aquilo que você repete muito se torna um mantra, vira uma verdade na sua vida. Porque a sua mente, ela é autossugestionável, ela absorve as coisas que você fica repetindo muito. Então, se você fica repetindo que seu dedo é podre, cantando sua música de sofrência, muda isso, muda esse jogo agora. Começa a se conectar com as músicas, as notícias, os livros, os conhecimentos que te conectam com a sensação que você realmente quer ter na sua vida. Se você quer sair da teoria da lei da atração e sentir esse conhecimento na prática, gente, eu não ia fazer isso, não era o intuito desse vídeo, mas eu já vou abrir aqui. Espero que eu não receba bronca da minha equipe. Mas, inclusive, o Jonathan, que está aí comigo nesse processo de voltar para o digital, ele é meu estrategista digital, e também foi uma cocriação, gente. Ele apareceu na minha vida de forma surpreendente, ele vem, assim, sendo essencial em todo esse processo de voltar para a internet e de voltar com um objetivo que faz o meu coração vibrar ainda mais, que é transbordar esse conhecimento. Então, fica aqui minha gratidão também ao Jonathan. E os nossos planos de trazer esse projeto, eles estavam de uma forma um pouco diferente, mas eu já vou aqui anunciar para vocês,
Porque eu senti que eu tenho que anunciar agora, porque eu sei que aí do outro lado da tela tem pessoas que já leram livros sobre a lei da atração, que já ouviram podcast, fizeram curso, fizeram um monte de coisa e não sentiram o poder de ver a lei da atração em ação de fato na própria vida. E por saber e sentir isso, essa necessidade de falar disso agora, é que eu vou te falar. Eu fiz um desafio que chama 7 dias para mudar 365. Pensando em pessoas que, assim como você que está vendo esse vídeo agora, já tiveram acesso ao conhecimento da lei da atração, mas não conseguem sair da teoria, não conseguem ver na prática, se sentem perdidas, sem saber como colocar em prática. E por isso eu fiz um desafio, gente, num valor extremamente simbólico. Sério, esse conteúdo poderia ser facilmente vendido por um valor muito mais alto do que R$ 11. Tá, eu tô falando isso não é papo de vendedora marqueteira não, eu tô falando que é real. Pensa, mais de 10 anos de estudo e de aplicação prática para chegar nessas bases de conhecimento de uma forma que tem gerado resultados de manifestações tão rápidas na vida das alunas, poderia sim custar muito mais caro. Mas o meu objetivo aqui é despertar o maior número de pessoas. O que eu faço hoje no meu trabalho não é só pelo dinheiro. É pelas vidas transformadas. É pela transformação que eu vivi e que hoje eu posso levar para outras pessoas também. Então, se você aí quer sair da teoria e sentir a lei da atração em ação na sua vida, ter provas reais do quanto esse conhecimento é real, eu vou deixar aqui no box de informações o link para vocês do desafio, que por R$ 11 você vai ter acesso, gente, a um conteúdo que é incrível. O meu real desejo para você é que você se reconecte com a sua essência, se reconecte com o seu poder de criar a vida que você realmente merece, que você realmente deseja. Eu desejo do fundo do meu coração que você sinta o que eu já senti na minha vida, de perceber o quanto eu sou criadora da minha realidade e de ter provas reais disso na minha vida. Eu já duvidei muito se a lei da atração era real ou não. E exatamente por isso, lá na minha adolescência, quando eu li o meu primeiro livro sobre o assunto, esse símbolo aqui ficou muito na minha mente. Tudo que você emana para o universo volta para você. E eu sempre fui uma pessoa que eu falava, não, eu não vou ter coragem de fazer tatuagem não, porque é uma coisa que marca, né, a pele pro resto da vida. Como que eu vou saber se eu vou me arrepender disso? Mas quando eu li o meu primeiro livro sobre o assunto, eu senti uma conexão muito forte com o conhecimento da lei da atração. E eu pensei em 2 metas muito claras, que naquele momento parecia que era difícil e impossível, que eu não via caminho para aquilo acontecer, mas que eu fiz as práticas e coloquei, né, toda a minha postura a favor da lei da atração. Porque a lei da atração já está acontecendo a todo tempo, viu? Você já está criando a sua realidade a todo tempo, mesmo que você saiba ou não. Se tornar consciente disso é útil para devolver as rédeas da sua vida na sua mão. Então você se torna consciente, começa a agir de maneira consciente, pensar de maneira consciente, alinhar a sua frequência, você começa a criar a vida que você realmente deseja, né? Mas a lei da atração, gente, eu queria a prova. E por isso eu coloquei, né, 2 objetivos aí muito claros nesse processo. E eu prometi que se eu de fato sentisse que a lei da atração era real, e se eu tivesse a prova na minha vida, eu faria sim uma tatuagem. Essa foi a primeira tatuagem que eu fiz. Eu faria a tatuagem para nunca me esquecer do conhecimento da lei da atração. Então, como vocês podem ver, não só o meu primeiro desejo para ver a lei da atração em ação se materializou, mas também essa lista enorme que eu contei para vocês aqui, e muito mais. E exatamente por ter visto quanto esse conhecimento é real, que eu tô aqui para dizer para você, não desistir dos seus sonhos, dos seus desejos. Aquilo que faz o seu coração vibrar tem um motivo. E o motivo é que tudo que você pode sonhar, você pode realizar. Com o passo a passo correto, coisas inacreditáveis podem acontecer. E eu tô falando isso porque eu vivo isso há mais de 10 anos. Então, se você gostou do vídeo até aqui, se você sentiu afinidade com a minha energia, se inscreve aqui no canal, deixa o seu gostei, me segue no Instagram, que é bruna.zay.
E eu vejo vocês no próximo vídeo. Se você tá pronta para acessar o desafio de 7 dias para mudar a sua visão de vida, mudar a sua visão de mundo e realmente transformar a sua vida, mudar a forma como você se enxerga, como você enxerga os seus sonhos e se conectar com o seu real poder, o link do desafio está aqui no box de informações. Eu desejo que vocês expandam a consciência de vocês, porque a expansão da sua consciência leva à expansão da sua realidade. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.